Olá, seres vivos! Hoje nós iremos falar sobre dinossauros, mas não apenas sobre isso. Jurassic Park é uma saga que fez muito sucesso nos cinemas, conhecido por retratar uma trama muito voltada para um tipo de aventura fantasiosa, um aspecto que foi se desenvolvendo cada vez mais no decorrer das sequências. Porém, a verdade é que o universo de Jurassic Park é muito mais sombrio do que se apresenta nos filmes. E por mais que até seja possível notar alguns pequenos traços desse horror na adaptação de Spielberg, o romance de Michael Crichton, ao qual serviu como base para os cinemas, narra uma história obscura e perturbadora que nunca foi mostrada nos filmes. E é sabendo disso que no vídeo de hoje, nós iremos conhecer a verdadeira história de terror por trás do livro de Jurassic Park e entender a fundo os horrores de seu universo sombrio. Antes eu quero dizer para considerar se tornar um membro do canal caso goste dos meus conteúdos, e se isso não for possível, apenas um comentário e inscrição já será mais do que o suficiente. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa e com muitos dentes. Vamos começar primeiramente com uma pergunta. O filme Jurassic Park de 1993 era um filme de terror? Bem, por mais que essa pergunta pareça um tanto óbvia para muitos, ela na verdade pode não ser tão simples. O filme dirigido por Steven Spielberg, idealizado a partir da adaptação do livro Jurassic Park do autor Michael Crichton, originalmente era de fato uma obra de terror. Contudo, esse aspecto do livro foi amplamente desconsiderado na adaptação para os cinemas. E você deve estar se perguntando por que o conceito original do livro foi descartado. Isso é uma coisa bem simples de entender. Spielberg sempre teve um fascínio por dinossauros e queria trazer com seu filme algo que retratasse essas criaturas de uma forma que nunca foi feita até então. Isso porque antes de Jurassic Park, efeitos especiais do cinema eram basicamente isso. Esse tipo de técnica é conhecida como stop motion, e é um estilo que foi muito usado no cinema que por muito tempo foi o ápice dos efeitos especiais. Porém, apesar disso, ela foi se tornando cada vez mais ultrapassada. E Spielberg queria contornar isso, introduzindo no cinema efeitos visuais que trouxessem a noção de algo mais próximo da realidade para os dinossauros. Ele queria que eles parecessem reais. Tanto que a ideia inicial do filme era conceituada em stop motion, mas Spielberg negou esse estilo porque queria algo mais ambicioso. E se esse estilo realmente fosse levado à frente, certamente não teria o mesmo impacto que teve no final. Principalmente porque Jurassic Park foi uma chave fundamental na revolução do VFX no cinema. Ninguém nunca tinha visto criaturas tão realistas antes de Jurassic Park, e isso foi o que enfatizou a ideia de que eles realmente estavam vivos. Então, imagine você na sala de cinema, alguém que nunca havia visto efeitos especiais antes de forma tão realista sendo aplicado em criaturas como os dinossauros, se deparando com essa cena pela primeira vez. Até hoje, essa é uma das cenas mais perfeitas já feitas no cinema e, sinceramente, parece que ela nunca envelhece de tão boa que é. Então, sabendo disso, não é difícil entender o motivo do conceito de terror do livro ter sido, pelo menos em parte, deixado de lado. Afinal, imagine que o filme de fato usasse o terror como base para sua produção, tendo efeitos especiais revolucionários em criaturas tão assustadoras como os dinossauros. Eu não tenho dúvidas de que seria muito bom, mas sinceramente, ele não teria o mesmo impacto cinematográfico porque não seria assistido por todo mundo, principalmente por crianças. A forma como ele foi desenvolvido permitiu um impacto revolucionário no cinema, abraçando um conceito mais amigável. Porém, ainda assim, como eu disse antes, o conceito de terror do livro só foi deixado de lado apenas em partes.
Muitos que assistiram o filme na infância, como eu por exemplo, defendem que em vários momentos da trama de Jurassic Park de 93 denotam de um certo horror resultando num considerável desconforto por parte do espectador. Isso com certeza foi algo muito presente naqueles que assistiram o filme durante os anos 90, já que era algo novo e nunca antes visto. E eu digo isso porque eu me lembro de que na minha infância, mesmo não sendo dessa época, eu fiquei muito tenso em várias situações do filme. Nessa parte que o Tiranossauro aparece, por exemplo, eu me lembro que eu quase não me mexia, porque o risco parecia muito real para mim. Mas eu acredito que uma das cenas do filme em que isso fica muito evidente é a clássica cena da cozinha onde os Velociraptors estão procurando as crianças. Uma situação que denota de um ar não apenas aterrorizante, como também angustiante, pela maneira como ela flui. Por esse motivo que, para muitos na infância, Jurassic Park funcionou como um autêntico filme de terror. Mas, nesse sentido, é mais sensato dizer que, no geral, o filme funciona de modo a estabelecer um conceito de light horror, apresentando vários momentos que flertam com o terror, mas não sendo a base para a trama. Contudo, esse não é o mesmo caso do livro. Então, afinal, sobre o que exatamente é o romance de Michael Crichton e o que é o verdadeiro Parque dos Dinossauros? Como eu havia dito, as diferenças entre o romance com a adaptação são principalmente atribuídas para tornar a história mais leve, emocionante e acessível para todos os públicos no cinema. O livro tem uma narrativa com um tom muito mais sério e sombrio, se voltando a uma filosofia que critica a ganância corporativa e a ignorância acerca do pensamento de que a tecnologia pode ser completamente controlada pelos humanos. Já vimos isso inclusive em outra obra icônica chamada I Have No Mouth and I Must Scream, que eu também já comentei aqui no canal, e nas duas obras, essa ignorância revela suas perturbadoras consequências à humanidade. Além disso, o livro também é mais misterioso e muito mais gráfico do que o filme. No começo de ambas as histórias, há um ataque a um funcionário da ilha que no filme já estabelece o perigo dos dinossauros tendo um tom de ação imediata. Já no livro, o funcionário atacado é transferido para um hospital da Costa Rica e os médicos de lá não sabem o que aconteceu com ele e nem fica claro o que lhe atacou. Apenas tem uma breve sugestão quando, antes de morrer, o funcionário pronuncia apenas uma única palavra: Raptor. O que, para eles, não faz sentido, já que eles acreditavam que ele havia sido atacado por um jaguar. Algo que fica ainda mais estranho para eles, já que o estado ao qual ele se encontrava não correspondia ao padrão de ataque de um felino. E o que faz logo esse início ser perturbador é a forma como as condições do homem são descritas, explicando os detalhes de sua carne exposta, ossos quebrados e marcas de garras por todo o corpo. Uma descrição que é proferida de forma tão detalhada que imediatamente leva o leitor a um sentimento de angústia. E isso só é tão pior no livro porque, fora de uma tela, a falta de informação visual leva você a imaginar o que aconteceu, fazendo com que o impacto seja ainda maior, principalmente por conta da brutalidade e gore das descrições de Crichton. Um dos acontecimentos do filme que tem uma breve sugestão acerca dessa brutalidade dos dinossauros e que por acaso me deixou bem chocado quando vi pela primeira vez é a morte de John Arnott, que no longa é revelada quando Ellie encontra seu braço, levando a uma sugestão bem macabra. Porém no livro o fim desse personagem foi descrito com detalhes de como os raptores atacaram Arnott, deixando seu corpo parcialmente devorado e irreconhecível. Isso se repete com outro personagem também que tem um dos desfechos mais icônicos, sendo ele o de Dennis Nedry. De fato, no filme ele é um dos personagens que tem um dos finais mais trágicos em evidência, mas quando olhamos para o livro, o final dele se torna ainda mais brutal. No original isso acontece basicamente do mesmo jeito, com o Dilophosauro cuspindo veneno no seu rosto, mas no livro é muito mais detalhado como procedeu o sofrimento do personagem. Depois de ser envenenado, ele fica imediatamente cego e entra em pânico, enquanto ao mesmo tempo ele sente algo rasgando sua barriga. Mas por conta do veneno ele não consegue nem perceber que está sendo devorado, culminando no trágico fim do personagem quando a única coisa que resta para Dennis é implorar para que tudo isso acabe. Apesar disso, uma das partes mais perturbadoras do livro é tida no prólogo da história, uma parte que digamos envolve um grupo de Compsognathus e um bebê no berço. E eu não vou nem mesmo detalhar muito sobre isso porque é realmente perturbador.
Olhando num aspecto geral, a narrativa do livro é muito mais densa e obscura, evidenciado tanto na violência e no tom realístico imposto pela ideia do que acontece quando os dinossauros fogem, algo que primordialmente ganha mais importância com a fuga dos velociraptores, que no livro desde o começo são trabalhados em narrativa pelo autor, retratando como eles são seres realmente inteligentes e vorazes. Isso cria uma característica particularmente monstruosa para os raptores, já que eles realmente agem como monstros que matam mesmo quando não têm fome. É até dito em um momento que é como se eles simplesmente gostassem de matar, e não fizessem por necessidade. Por isso que quando eles fogem, um momento que é construído durante o livro para acontecer mais lá pro final, o leitor realmente entende o terror que eles representam. Robert Muldon é um personagem que assume o papel responsável pela contenção dos dinossauros no parque. No filme ele não tem muito aprofundamento, mas no livro ele é um dos personagens que tem a visão mais realista acerca da inteligência dos raptores. O contexto que o livro impõe reforça principalmente a ideia de que as criaturas do parque são formadas a partir de misturas genéticas que apenas os definem como aberrações, e não dinossauros. Muito disso por conta da crítica do livro à ilusão humana do controle sobre a natureza. Então, quando os dinossauros dominam o parque, o cenário se torna perturbador porque fica mais do que claro que aquelas coisas lá fora não são dinossauros. Falando nisso, um dos pontos principais que caracterizam a filosofia por trás de Jurassic Park é justamente o conceito de imprevisibilidade baseada na teoria do caos. A ideia de que sistemas complexos, como a própria vida, são imprevisíveis e nunca poderão ser completamente controlados pelo ser humano, enfatizando a ilusão do controle. Na adaptação, John Hammond é tido como um senhor bondoso que apenas tinha um sonho de proporcionar algo maravilhoso para o mundo, o que no livro não acontece do mesmo jeito. Originalmente, John é um homem arrogante e ganancioso que negligencia qualquer aviso dado pelos cientistas acerca dos perigos do parque, se agarrando cegamente à crença de que tudo está sob controle. E Malcolm, tal como no filme, é o contraponto racional de Hammond, tendo uma visão completamente oposta. E muitas de suas frases deixam isso bem claro. Se existe uma coisa que a história da evolução nos ensina, é que a vida nunca se contém. A vida se expande para novos territórios, transborda barreiras, dolorosamente, talvez até perigosamente. Mas a vida sempre encontra um meio. Essa ilusão do controle é um ponto que pode ser observado em vários aspectos do parque. Os cientistas, por exemplo, projetaram os dinossauros para serem estéreis, mas mesmo com seus esforços, eles ainda foram capazes de começar a se reproduzir. Algo que inclusive é uma suposição muito argumentada por Alan Grant durante todo o livro, mostrando como a natureza sempre encontra uma maneira de superar as restrições e barreiras impostas pela ciência e provando como o controle de Hammond era baseado apenas numa ilusão. Uma das coisas que mais fazem o livro ser interessante é que, apesar da pauta principal serem os dinossauros, eles na verdade funcionam como um pano de fundo para explicar as consequências da ganância e da ignorância. Um dos temas mais importantes que levam à construção da narrativa filosófica de Jurassic Park é o conceito de hubris, a arrogância de acreditar que brincar de ser Deus não tem suas consequências. Esse termo tem suas raízes na tragédia grega, onde personagens sofriam por desafiarem forças maiores do que eles. Em Jurassic Park, esse é o exato retrato de John Hammond e da InGen, que acreditam poderem criar dinossauros sem consequências, enxergando eles apenas como meras atrações. Esse tópico, apesar de ser muito mais forte no livro, também é pautado em alguns momentos dos filmes, como no terceiro, por exemplo, que é um filme que nem todo mundo gosta, mas pelo fato de eu ter assistido muito na minha infância, se tornou icônico para mim. This is how you make dinosaurs? No. This is how you play God. A ideia por trás da criação do Parque dos Dinossauros ressalta principalmente a ganância corporativa, onde o uso da ciência é estipulado apenas para fins comerciais, motivando pesquisas pelo lucro em vez do conhecimento. Tanto a InGen quanto o Hammond ignoram a segurança porque a única coisa que importa é que o parque fique pronto o mais rápido possível e no tempo estipulado, independentemente dos riscos. Isso por sua vez também exemplifica outra crítica de Crichton com o romance, que é sobre as implicações éticas do uso irresponsável da engenharia genética. Hammond estava tão cego em reviver dinossauros, acreditando que teria controle sobre eles, que ignorou as implicações morais e ecológicas de seu trabalho. Existe uma outra frase de Ian Malcolm que exemplifica bem isso. Seus cientistas estavam tão preocupados em saber se podiam ou não fazer algo que não pararam para pensar se deveriam.
Isso por sua vez corrobora para explicar alguns dos horrores mais sombrios do enredo de Jurassic Park. Esses dinossauros são biologicamente tidos como monstros de fato, porque não existia uma maneira de trazer essas criaturas de volta à vida, não sendo por alterações no seu genoma, o que faz com que apenas uma pequena parte de seu DNA seja de fato de dinossauro. No livro, a ciência por trás da criação desses animais é inclusive algo muito mais aprofundado e até mais maçante de certo modo, mas funciona muito bem para convencer o leitor sobre a forma como isso pode ser feito, porque Crichton escreve de uma maneira científica que mescla fatos biológicos e tecnológicos com conceitos fictícios. Um exemplo disso é que no segundo livro, O Mundo Perdido de 1995, existe uma parte em que dois personagens estão fazendo uma exploração pela Ilha Sorna, quando um deles, um guia chamado Diego, é repentinamente arrancado do chão por algo que ninguém consegue ver claramente. Ele grita enquanto é sacudido no ar e logo depois é brutalmente devorado. Mais tarde é revelado que a criatura responsável por isso era um Carnotauro, mas acontece que devido às alterações no genoma dos dinossauros, parte de seu DNA é constituído de animais modernos para que seja completado. E o motivo de ninguém ter conseguido identificar quem estava atacando o guia é porque os Carnotauros no livro têm parte de seu genoma composto por DNA de camaleões, permitindo a eles a habilidade de camuflagem entre as árvores. Muito por conta disso que no livro os Carnotauros são uma das maiores provas do olhar de terror dado aos dinossauros que são de fato vistos como monstros. Essa parte do livro inclusive é referenciada com Indominus Rex em Jurassic World em uma cena que ele ataca os soldados na floresta. De certo modo, isso já permite que se possa definir os dinossauros como híbridos. Mas o conceito de híbrido só foi de fato mais trabalhada fora dos livros, principalmente com a chegada de Jurassic World e suas sequências posteriores que pautaram esse tema de modo mais explícito. É válido dizer que Jurassic World Fallen Kingdom tem alguns breves momentos que flertam com o horror dos livros, como é feito com Indoraptor. Mas isso parece que ficará mais evidente com o até então enigmático T-Rex, que é uma das novidades mais inquietantes da próxima sequência e que claramente servirá para dar uma atmosfera mais sombria para o filme, abraçando o conceito de criatura que de fato se aproxima muito mais de um monstro do que de um dinossauro. É curioso, mas essa ideia de híbrido não necessariamente é um elemento original dos filmes. Em 2002 houve uma atração no parque da Universal Studios durante o evento Halloween Horror Nights 12 que apresentou ao público o que foi chamado de Project Evolution, uma casa assombrada que serviria como uma experiência de terror aos visitantes. E é sensato dizer que essa atração trouxe alguns dos horrores mais sombrios que nunca foram vistos nem nos filmes nem nos livros. Foi ali onde, por exemplo, surgiu um dos primeiros conceitos de híbridos conhecidos como Grab Nibble, um híbrido de várias espécies marítimas com uma aparência bem bizarra. Mas provavelmente o conceito mais sombrio dessa atração era o conceito de híbrido humano-dinossauro, como pode ser observado com o perturbador Dilophoman, uma criatura que, como o nome sugere, era um híbrido de um humano com dilofossauro, e na atração eles vagavam ativamente pelo cenário, mesmo que aparentemente não sendo tão agressivos. Apesar de ser uma criatura bem perturbadora, houveram outros dois tipos nesse mesmo conceito, que também foram planejados para a experiência, apesar de nunca terem efetivamente aparecido na atração. Esse foi o caso do Pterodactyl, um pterossauro meio humano e meio pteranodonte, e também um híbrido obscuro conhecido pelo nome de Dinoman, que seria conceituado numa mistura de Triceratops com um humano, tendo essa aparência perturbadora semelhante à de um amálgama de touro com rinoceronte. E sem sombra de dúvidas, esse conceito de híbrido antropomorfo explorado nessa atração seria algo perturbador se retratado em algum filme. De fato, o filme de Jurassic Park é uma obra que transmite uma mensagem relativamente sombria, mas acima de tudo emocionante. Eu até hoje me sinto admirado com o sonho de John Hammond em trazer algo que fosse maravilhoso para o mundo, tal como a beleza de seu parque que se torna poética em vários momentos. Mas isso ainda não muda o fato de que a história real de Jurassic Park é muito mais profunda e perturbadora do que parece, enfatizado pela negligência humana com a tecnologia e engenharia genética que no fim prova suas consequências quando a ignorância prevalece acima da ingenuidade, o que no fim apenas se resume em consequências horríveis, fazendo de Jurassic Park uma autêntica história de terror onde, embora dinossauros sejam um problema persistente, o verdadeiro problema não são eles, mas sim os próprios humanos.